Roberta, quantos km dá pra fazer em 12 horas? Vai depender do ritmo, né. Mas essa última competição eu consegui fazer 106 km, 106 km. 106. A primeira vez que eu corri uma ultra foi em 2025, eu consegui 100 cravados. Aí a segunda 104 e agora 106, então eu vou sempre Então procurando você tá só melhorar. progredindo. É, vou E sempre tem uma procurando. meta, assim, Tem, tem. qual que é? Quando eu bater ela eu venho aqui te contar. Ah, então tá. É para adversários também não saberem, né, que tem isso aí, tem estratégia aí envolvida nisso aí. Tem. Bom, antes da gente falar especificamente sobre a corrida, né, eu queria que você contasse sua história pra galera, quem é você, quem era você antes do assunto específico de hoje, que é a ultramaratona, como que você chegou nisso, é bem legal pra galera saber. Tá bom, vou tentar resumir meus 41 anos de história. Eu nasci no interior do Acre, bem no interior mesmo. A maior parte da minha infância foi na beira do rio Acre, a gente era ribeirinho, plantava na praia. E eu sempre gostei de brincar de corrida, sabe, as brincadeiras que eu inventava com a galera, eu sempre tinha que ser a chefe, a dona de tudo e envolvia corrida. E era muito divertido, eu também tinha uns pensamentos quando era criança que eu acho que são bem diferentes, era assim, eu acordava cedo e pensava: "Hoje eu vou andar até eu não aguentar mais". Porque a nossa casa, ela atravessava vários campos, vários, florestas, né, a gente andava, andava, andava para chegar noutra colocação, para chegar noutra família. Eram pequenos povos que se reuniam e iam de colocações em colocações. E aí, às vezes, eu acordava e dizia assim: "Hoje eu quero andar até não aguentar mais andar. Hoje eu quero correr até não aguentar mais correr". E eu era muito criança quando eu pensava nisso, e eu fazia isso realmente. Sem mensurar a Sem quilometragem ainda. mensurar, às vezes eu chegava no lugar e não dava mais tempo para voltar, e eu ficava naquele local. Eu dizia não tinha como avisar para minha avó e eu só dizia: "Hoje eu vou dormir aqui, tia Chica, tia Raimunda". E aí depois eu voltava. Eu fazia essas coisas. E a nossa infância foi bem rural, assim, bem, eh, na roça mesmo, correndo atrás de boi, correndo atrás de cavalo. Com 9 anos eu fui embora de casa para poder estudar, porque na região que a gente morava não tinha mais escola. Foi um momento, assim, bem difícil, porque eu tinha medo de ir para a cidade, né. Eu vivia ali com a minha avó e ela dizia: "Roberta, não dá para você continuar aqui". E a nossa família, até a minha geração, ela não teve acesso à educação, não teve acesso a estudar. E a vovó, ela tinha muito tristeza de não saber ler, de não saber estudar. Eu lembro que ela ficava bem constrangida por não saber as letras. Ela era muito sábia, mas ela dizia assim, quando envolvia estudos, ela dizia assim: "Eu sou triste por não saber as letras, eu quero que você aprenda". E foi bem difícil, foi assim um dos momentos mais difíceis, foi ter que sair da companhia da minha avó e ir para um lugar Que que eu era não a sua conhecia ninguém. referência ali, né. Sim. E eu fui morar na casa de uma professora para poder estudar. Aí eu cuidava das crianças, cuidava de aprender tarefas domésticas que eu não sabia, né, porque a gente tinha uma realidade totalmente diferente. Depois eu fui para a capital, que já foi outra transformação também, outra grande transformação, ter que ir para outro lugar bem maior. E todas essas mudanças, elas eram difíceis, mas elas me deixavam também mais forte, também me preparavam para galgar coisas maiores também. E aí eu consegui estudar, ir para a universidade, me formei. Só que eu sempre gostei de educação física, sempre gostei de estudar e sempre gostei de esporte, né. Mas eu não levava isso para um lado assim: "Ah, vou ser uma atleta", nunca pensei em ser um atleta. Na idade adulta, eu tive um problema sério de depressão e ansiedade, muito sério mesmo. E um dia eu entrei, assim, numa crise de ansiedade e eu saí correndo, correndo, correndo. E eu percebi que me ajudou bastante. Assim, o fato de eu correr me ajudou, eu não sabia quanto que assim, deu aquela, né, aquela aliviada. Eu disse: "Ai, que legal, agora eu vou voltar a correr". E aí eu lembrei, assim, olhei no espelho: "Lembra que tu corria?". Aí eu lembrei das corridas no campo, da rua, e aí a corrida nesse momento ela foi o meu remédio. E eu corria muito, muito, todos os dias eu corria, sem preocupação de Performance, tempo, performance, eu não tinha quilômetro, relógio, não tinha nada apropriado, eu só corri. só corria. E eu estava
numa época, assim, de saúde mental bem difícil mesmo, eu tomava medicamento, e aí, sem muitos planejamentos, eu fui melhorando, passei a tomar os remédios mais leves, até chegar ao ponto de não precisar tomar remédio nenhum, que é bem incrível, que quando a gente chega a tomar remédio, a primeira coisa que o psiquiatra fala é: "Não vai não vai ter que tomar sempre". Mas não foi bem legal, eu fui me reerguendo cada vez melhor. Em 2021, pós ali pandemia, porque na pandemia eu tive um baque, assim, foi difícil na pandemia, eu tinha uma agenda muito, dinâmica e de repente parou, e aí quando parou eu também senti esse baque, sabe, foi como se um carro em alta velocidade parasse e eu batesse o meu rosto, assim, no volante, e aí aquilo aí eu senti, e aí eu voltei a repensar aqueles momentos, né, foi como se eu tivesse que caísse de novo no buraco, assim, da depressão. E aí nós mudamos nesse período, eu, meu marido e minhas filhas, a gente foi para o Mato Grosso, e lá no Mato Grosso estava melhor a cidade que a gente mudou, o covid ele não estava tão severo como na cidade que nós estávamos, né. E lá tinha uma revolução para a corrida. O secretário de esporte era muito ativo, que era o Jackson, eu lembro do Jackson. Então eu nunca tinha vivido essa comunidade de corredores, como atletas, como provas, é tanto que eu não ti nunca tinha participado de uma prova. A primeira vez que eu participei de uma prova de corrida foi na cidade de Lucas do Rio Verde, Caramba, e foi emocionante, porque eu nunca tinha passado, assim, pela aquela adrenalina de, né, sai para competir. competir, aquela coisa de linha de chegada, isso foi assim, nossa, foi revolucionário para mim, porque a corrida era um remédio e de repente se tornou uma competição. E eu também sou muito competitiva, eu nunca quero perder. Eu cresci assistindo Ayrton Senna. Eu falo que as gerações elas são influenciadas pelos seus ídolos, né, então quem teve o Senna, por exemplo, como ídolo, tem um pouco disso realmente. E é interessante que você não competitivo desde o início da sua frase aí já deu pra sacar, né, quando você corria e aí você já falou, assim, que você que comandava, né, já estava ali. E o engraçado, só fazendo um parênteses aqui, que a gente sempre divulga, o exercício, muitas vezes, falando para as pessoas que ele é remédio, né. Legal. Ele não só ele é vacina, porque ele previne, e ele é remédio. Então ele tem prevenção ou profilaxia e terapia. E aí, a sua história é justamente isso, né, porque em nenhum momento você, vinculou a corrida inicialmente à performance. Não, 100% para o bem-estar físico e mental, a ponto de pegar medicações que realmente te escravizam, de certa forma você fica dependente dela, por N motivos, inclusive farmacológicos, e você conseguir tirar 100% dessa medicação, né, então o poder que o exercício ele tem. E aí depois que você foi chegar sim, na performance, aí veio a competição, aí você foi beliscada ali, mordida por esse bichinho, e aí? Conta sim. pra gente. E o engraçado é que foram muitos anos que eu fiquei correndo sem competir. Porque geralmente as pessoas começam a correr e se elas não têm aquela dopamina da competição, se ela não tá Abandona, né. mostrando hoje, né, a gente tem muito nas redes sociais, mostrar o pace, mostrar o que tá fazendo, se elas não têm esse incentivo, elas param. Mas, a corrida, ela era por si só o meu estímulo, só correr já era o meu estímulo maior. E eu não tinha planos de competir. Foi assim, tipo um acaso, O vou famoso não é terapia, mas era terapêutico, né. isso. E aí eu participei dessa primeira corrida, já ganhei um pódio, já foi, assim, emocionante demais, já foi muito bom. E desde então não parei mais de competir, não parei mais. Foi 2021, dezembro de 2021, a primeira vez que eu corri numa prova de competição. Mas era uma competição, sem entender, sabe. Não tinha treinamento, não tinha planilha, não tinha treinador. Eu ia muito no: Quero chegar, né. Vou correr". Vamos ver o que que vai dar. Eu não gostava de outros exercícios, só corria, mas aí eu comecei a fazer funcional, né, comecei a pensar, a pesquisar mais. Eu gosto, geralmente eu trabalho muito com estratégia, então tudo que eu vou fazer, eu quero fazer, mas eu quero fazer bem feito. Então
deixa eu ver o que que acontece, o que que eu preciso, onde eu preciso melhorar para fazer isso, para fazer aquilo. E aí, naturalmente, eu fui estudando um pouquinho de fisiologia, fui estudando nutrição, fui estudando o que que me levaria a ter uma performance melhor. E aí passou, eu de 2021 a 2024, eu só corria em competições de 5 km, que é outra coisa que é bem diferente também. Hoje eu vejo os corredores, eles correm em 5 km, 10 km, e eles já querem ir para uma maratona. Tá meio que na moda você dizer que é maratonista ou colocar na bio do seu Instagram que você é maratonista. Mas eu fiquei tanto tempo nos 21 km que as pessoas dizem assim: "Ela só sabe correr 5 km?" E eu não fiquei com pressa, sabe, eu fiquei ali curtindo meus Curtindo, você 5 curtiu o km. processo que a gente Sim, fala, né. foi isso mesmo. E isso me trouxe um amadurecimento bem diferente, que eu vejo os atletas das competições terem, né. E também me possibilitou não me machucar, a me fortalecer, né, a ser uma atleta Você foi forte. subindo o volume gradualmente, Isso, né, não passou a carroça na frente dos isso bois, como a mesmo, gente diz, né. exatamente. Deu tempo de adaptação. Peraí. Antes de sair, me diz uma coisa. O que essa conversa mexeu com você? Papo de Fibra existe para mostrar a transformação real. E isso vai além do corpo. Ela passa pela mente, pela disciplina e pela ciência. Por histórias que inspiram mudança. Comenta aqui o que mais te marcou, se inscreve no canal e compartilha esse corte com alguém que precisa ouvir isso hoje. Papo de Fibra, ciências que inspiram, histórias que transformam.